Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Amanda Salgueiro, juntamente com Andressa Cristina e Letícia Moreira, nós iremos falar sobre o Centro Histórico Diamantina. A sua história está ligada à exploração do ouro e à exploração do diamante, sendo que as minas de diamante foram descobertas em 1714 e passaram a ser monopólio da coroa portuguesa em 1730. Muitos portugueses, negros e paulistas vieram para Diamantina em busca de riqueza, e nessas terras formou-se o Arraial do Tijuco. O centro urbano do Tijuco caracterizou-se por seu padrão irregular, com arruamentos transversais em costa, marcados por ruas paralelas e pequenas variações de abertura ou desvio de alguns becos e ruas estreitas e tortuosas, conforme a tradição medieval portuguesa. A igreja e a coroa portuguesa tinham uma aliança na época, e a igreja tinha a função de articular o poder econômico privado para as construções de templos, e a coroa portuguesa coube incentivar e patrocinar os eventos religiosos, bem como as construções civis e religiosas. De 1720 a 1750, as residências tiveram suas áreas multiplicadas. Os acabamentos melhoraram, ao mesmo tempo que ocorreu uma modificação nas proporcionalidades volumétricas e os pés direitos aumentaram. Na passagem do século XVIII para o século XIX, os sobrados passaram a dominar a paisagem da cidade, ao mesmo tempo que a atividade mineradora começava a declinar. E aí, no século XIX, a arquitetura civil e a religiosa eram as mais notórias. Inúmeras igrejas elas eram distribuídas na tecido urbano e articulavam-se com casares de vários usos, tanto residencial, comercial ou administrativo. Diamantina ela foi tombada no dia 16 de maio de 1938. O número do processo é 64T38, inscrição número 66. Ela consta no livro de Belas Artes, volume 1, página 12. Em 1º de dezembro de 1999, o conjunto arquitetônico da cidade foi elevado à condição de patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, e depois, numa sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, o Centro Histórico de Diamantina foi elevado como patrimônio mundial. Para comemorar, a Prefeitura de Diamantina realizou em 2019 projetos, ações e eventos, que a gente vê como uma educação patrimonial, e uma programação mais intensa nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Os documentos é o primeiro decreto, segundo decreto, homologação de tombamento e os bens inventários do município. Localização, nós temos aqui um mapinha de Minas Gerais, em vermelho a Diamantina e os pontos mais próximos dela. Para você vir de Caraguatatuba até Diamantina, você tem que pegar de Caraguatatuba a rodovia das Tamoios. As rodovias principais de Diamantina é a BR-259 e a BR-367, que tem a explicação certinho. E agora a Andressa vai falar um pouquinho sobre os monumentos principais. Vamos falar sobre os principais monumentos. O primeiro dele é a Casa do Padre Rolim, que é o atual Museu do Diamante. Foi construída no século XVIII, é uma residência do inconfidente Padre José de Oliveira e Silva Rolim. Possui beirais arrematados, tem uma área de pomar aos fundos e a entrada de um antigo túnel ali existente. A sua fachada principal é simples e harmoniosa, compõe-se de 6 janelas de caixilha de vidro e guilhotina. A distribuição dos cômodos ela tem uma continuidade linear. O livro de tombo histórico foi no dia 28 de 6 de 1950. Também tem a Casa do Muxarabi, que é a atual Biblioteca Antônio Torres. Ela é vinculada à Biblioteca Nacional e tem um importante acervo. É uma construção remanescente, no período colonial mineiro, possui uma singularidade que é marcada pela presença de um muxarabi. A fachada principal apresenta 3 sacadas em madeira torneada, avançando em ligeiro balanço, e recebe o apoio de madeira, o que confere maior destaque à edificação. O livro de tombo histórico foi no dia 28 de 6 de 1950. Também temos a Igreja Nossa Senhora do Carmo, uma arquitetura barroca, requinte de ornamentação interna, tem uma pintura ilusionista dos fungos, que é a autoria de José Soares de Araújo, em conjunto com Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadi.
A arquitetura é graciosa e ao mesmo tempo imponente, com delicadeza e vigor da decoração pictória e de talha. A ornamentação destaca-se o forro da Capela Mor. Também tem a igreja São Francisco de Assis, que é uma igreja construída no século XVIII pelos franciscanos. Tem uma ornamentação que destaca-se nela do forro da Capela Mor, uma ornamentação interna e retábulos a ouro, fachada composta por linhas sóbrias e porta almofadada. O púlpito e 2 retábulos de inspiração neoclássica na sua parte interna. E a Letícia sobre o cenário atual. Agora falando sobre o cenário atual, focado no turismo em Diamantina, a cidade é considerada a mais musical de Minas Gerais, devido às serestas, besterata e o carnaval, que são tradições do local. Recebe cerca de 150 mil turistas por ano, a fim de conhecer mais da cultura mineira e movimentando bastante a economia da região. E o próprio site da prefeitura possui uma aba exclusiva para o turismo, que conta mais sobre os principais pontos, a história de cada um deles, os atrativos naturais e hospedagem, para ajudar quem quer conhecer, né, a cidade. Aqui a gente separou alguns principais pontos turísticos para comentar. Tem o centro histórico, né, que eu fui falando durante a apresentação, que se concentra nos principais pontos mais visitados. O Mercado Velho, que é um destino para conhecer a cultura, o artesanato e a culinária local. O Museu Carla JK, que é um museu que conta a jornada política do Juscelino Kubitschek. O Museu do Diamante, que tem exposições de arte sacra e objetos antigos da era colonial. Tem o Parque Estadual do Mirimiri, que destaca-se por suas diversas cachoeiras e foi sede de uma das primeiras comunidades do estado. E também o Passadiço da Casa da Glória, que é uma área que liga 2 casarões. Na época, foi usado para ligar um orfanato e uma escola para meninas. Agora, sobre a conclusão, o Centro Histórico de Diamantina é importante para a memória do Brasil e de Minas Gerais. Através dele, as pessoas têm a oportunidade de conhecer parte da história do país. E é muito bom para os moradores da região, porque eles podem ter uma atividade econômica no turismo histórico, sustentar suas famílias com essa renda e ainda serem respeitados e valorizados por sua cultura. E concluímos que o seu tombamento foi essencial para o futuro. Os monumentos devem ser restaurados e cuidados pelos órgãos responsáveis, juntamente com a população de Diamantina e seu turismo incentivado. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção de todos e muito obrigada pela atenção de todas.